Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne. Nesta, digamos, live, nesta palestra hoje, um pouco diferente, em virtude das novas normas que temos que adotar, mas mesmo assim o trabalho deve continuar e a nossa casa está sempre disposta a dar essa continuidade para o alívio de todos nós e o conforto de todos aqueles que nos assistem em seus lares neste momento. Recebam o nosso abraço fraterno e das entidades que aqui militam também com muita simplicidade, trazendo até nós um conforto do qual nós sempre vamos necessitar. Monte Alverne continua com as atividades convencionais, quais sejam o anel de luz, o trabalho à distância na quarta-feira de cura, aos sábados, as tarefas da farmácia fitoterápica, do plantão de passes, e qualquer dúvida que os nossos assistentes tenham, podem procurar as redes sociais, o Facebook, o Instagram, para obter essas informações. Hoje nós vamos ter a palestra do nosso irmão Adolfo, com o título Música e Oração. É uma satisfação receber novamente nosso irmão aqui. E sem mais delongas, então, vamos pedir ao nosso irmão Jeová fazer a prece inicial. Uma boa noite a todos e que sejamos amparados e abençoados. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao céu. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por este momento de comunhão. Cada um em seu lar possa elevar o pensamento a Deus para agradecer por estarmos com saúde. Pedir a Deus que ilumine o nosso irmão que irá fazer a palestra nesta noite, que possa levar aos corações de cada um alento, esperança, amor e paz. Que a espiritualidade, os mentores desta casa, possa estar em cada coração que está mentalizando esta casa nesta noite. Que Deus ilumine sempre todos os trabalhos realizados nesta casa, em todas as casas que trabalham na seara do bem. Que assim seja. Nosso boa noite fraterno, que Jesus possa nos envolver com o seu manto sagrado, nessas energias positivas, né, de muita saúde, né, nesse momento que nós estamos vivendo, muita paz, muita serenidade e muita harmonia, né, porque esses elementos estão extremamente interligados, paz, harmonia e saúde. Né? E vamos falar de dois outros elementos que estão bastante interligados também, que é a música e a oração. Como eu coloquei agora, vocês podem observar aí, a música é o médium da harmonia. Isso aí está escrito na passagem Música Espírita do Obras Póstumas. É uma mensagem de Rossini, né? E ele vem explicar um pouquinho da harmonia produzida pela música, né? E, junto com a música, a oração. Então, a oração, eu tirei esse trechinho aí do Evangelho, né? No capítulo de número 27, nós temos lá, a prece é uma invocação mediante o qual o homem entra pelo pensamento
em comunicação com o ser a quem se dirige. Leva o pensamento a Deus, nosso Pai. Né? Então nós vamos estudar um pouquinho, né, os efeitos, né, gerados pela música e o que isso pode ajudar, né, na prece, na comunicação que nós fazemos com esse ser, nosso Pai, né, o Criador, Deus, né, essa ligação com o alto. Nós vemos aí a harmonia, né, o sentido, né, do dicionário. Substantivo feminino quer dizer o seguinte: combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência que produz uma sensação agradável e de prazer. E a segunda significação: ausência de conflitos, paz e concórdia. Então nós podemos aí observar mais claramente o que Rossini estava querendo nos trazer com essa significação da harmonia. A harmonia produzida pela música, né? Já que, como ele disse, a música é o médium da harmonia, o médium medianeiro, né, que faz a passagem entre um ponto e outro. Então a música tem esse poder, né, de nos elevar e trazer uma sensação de paz, de concórdia, né, essa ligação. Agora sim, né, trazendo diretamente o que ele coloca lá no Obras Póstumas. A harmonia, quando chega a este último terreno, confunde-se com a prece. Glorifica a Deus e leva ao arroubamento aquele mesmo que a produz ou a concebe. Viu a ligação? Ele mesmo coloca, né? Como está tão, né, interligado, confunde-se com a prece. É um momento em que o ser eleva a sua vibração. Quando você eleva a sua vibração, você está falando com Deus, se conectando com o alto. Não foi essa a definição que a gente extraiu lá do Evangelho? O que é a prece? A oração. A prece é a oração quando eu me ligo com Deus, nosso Pai. Né? Então, esse momento, como ele me diz aqui, leva ao arroubamento aquele que a produz. Então, quer dizer que eu estou, através dessa sensação, desse sentimento, elevando a minha vibração. Então, eu estou conseguindo entrar em comunhão com o alto. Olha só que bênção, por isso a música e a prece, a oração. Agora, é interessante, bem interessante nesse capítulo, né, de Obras Póstumas, quando o nosso irmão Rossini fala o seguinte: a harmonia é uma sensação ou um sentimento da pessoa, do indivíduo. É uma conquista do indivíduo. E ele expressa essa conquista através da música. Quando eu estou produzindo uma música, eu estou usando esse instrumento para transmitir essa harmonia que eu sinto no meu coração, que eu sinto no meu ser. Eu consigo exteriorizar essa harmonia que eu sinto dentro de mim. Né? Por isso, o compositor, ele tenta transformar esse sentimento que ele tem através das notas musicais e compor as notas musicais. Não é? Então, ele está tentando traduzir essa sensação que ele possui e sentimento do que ele ouve através da música. E quando a música começa a tocar, ela começa a invadir aquele ambiente onde está sendo ministrado e começa a envolver as pessoas que estão ali, naquele ambiente. Mas é claro que ele coloca da seguinte forma:
cada um vai receber esse estímulo de uma forma particular, íntima, né? Como ele mesmo coloca lá, o bruto só ouve sons, né? E o espírito mais evoluído se comove, percebe essa sensação. Então é claro que vai exigir um reflexo daquela pessoa que está ouvindo, né? Então você percebe que alguns ali que estão na plateia observando, né, ouvindo aquela música, se comovem. E outros, é irrelevante o que está passando. Então o reflexo, né, da música é íntimo de cada um. Por que isso? Porque esse sentimento de harmonia é individual. É uma conquista íntima de cada um, né? Quando ele coloca lá o significado, né, do Evangelho, a sensação de paz íntima, é íntimo de cada um. Cada um conquista a sua paz. Não adianta eu querer impor a paz aos outros. Eu posso, num ambiente, tentar promover a paz, mas aquele tem que sentir o seu coração, cada um, né? Como os ensinamentos de Jesus, o Mestre, né? Ele veio para pregar a paz, né? Mas aqueles irmãos, né, ainda naquele momento, né, da humanidade, ainda muito acelvajados, né, embrutecidos, né? Nós, né, não adianta falar que é até errado falar que ele diz nós, né, naquele momento, ainda embrutecidos, acelvajados, né, preferimos que Jesus fosse para a cruz, não é? Porque era o que sentíamos no nosso coração. E com o passar do tempo, o espírito vai se modificando, né? Vai evoluindo, vai sentindo, né? Vai procurando desenvolver sentimentos, né? E esses sentimentos estão ligados diretamente com a música. A música ajuda muito isso, né? Ajuda o indivíduo a procurar sensibilizar o próprio ser. Vou colocar aqui para ver se o áudio melhor. Juntos aqui? Sim? Ah, na lapela mesmo, né? Pronto, ok? Então vamos lá. Então, como eu estava dizendo, é uma conquista íntima. Cada um sente o reflexo da música individualmente, reverbera individualmente, assim como a prece. Cada ser que está fazendo uma prece tem um sentimento próprio, que está elevando o seu pensamento a Deus, né? E Jesus deixa bem claro que é preciso sentimento, né? A prece é sentimento, né? Ligação com o Pai, né? Então está diretamente ligado com a mesma ideia do que a música pode produzir, né? Pode nos ajudar a elevar a nossa vibração. Então, para não ficar só em palavras, né, nós vamos tentar agora, quem souber, canta comigo, né? A música Oração de São Francisco. Então vamos fazer o exercício agora, vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio
esperança, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oração de São Francisco. São Francisco é um espírito muito evoluído, né? Demais, né? Demais da conta, né? Porque vamos fazer uma análise dessa oração de São Francisco. Não é fácil não o que ele está falando aqui. Já pararam para pensar? Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Não é fácil não isso. Geralmente é a gente que quer consolo, né? A gente não quer consolar ninguém. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Qual é um ambiente onde tem ódio? Né? Aqueles irmãos, qual é a situação que estão aqueles irmãos? Eles vão te tratar bem? Essas pessoas que estão com ódio? Né, com rancor no coração, com amargura, como é que você acha que esses irmãos vão tratar? Né? A reação deles é de brutalidade, de selvageria. E como você tem que reagir, que está dizendo aqui? Amor. Né? Aqui é Jesus puro, né? Jesus puro, levar amor àqueles que sentem ódio. Exatamente o que o Cristo fez. Jesus trouxe isso e exemplificou isso, né, em todas as passagens dele. Né? Mas Jesus é o Cristo, né? O Cristo é o enviado de Deus. Né? Isso significa Cristo. Né? Às vezes a pessoa acha que Cristo era o sobrenome de Jesus. Não. Cristo é a entidade crística. Cristo quer dizer Messias, enviado de Deus. Enviado por Deus. Né? Então, o Cristo, Jesus, veio mostrar como é o caminho para chegar. E é exatamente isso que está dizendo aqui, né? Nosso irmão São Francisco. Que maravilha, né? Que maravilha isso aqui. Né? Estamos todos no caminho, né? Esse é o caminho. A gente procura seguir isso daqui. Né? Não quer dizer que nós já adquirimos essas virtudes todas que estão aqui. Mas a prece, né, a oração, a música ajuda a levar a nossa vibração e contribuir para que a gente chegue lá. Então, nada melhor do que o Pai Nosso. Né? Vamos então cantar o Pai Nosso aí nessa composição de Nando Cordel, né, que trouxe essa bela música para nós.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. O Pai Nosso, depois eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre ele, né? No Evangelho, né? No último capítulo nós temos lá algumas explicações, né, do Pai Nosso. Então nós vamos cantar mais uma canção do Pai Nosso, essa de Elizabeth Lacerda. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal.
La 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 la. Amém. Tem algumas passagens bem interessantes aqui do Pai Nosso, né, que podem ser exploradas com bastante detalhes. Mas eu queria destacar só essa: perdoa as nossas ofensas, como se nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Essa aqui é a base, né? Vamos dizer assim, né? Quando Jesus disse, né, quando vai orar, antes vai se redimir com o seu inimigo. Você lembra dessa passagem? Antes redime com o seu inimigo. Porque você tem que se livrar de qualquer mágoa, ressentimento no seu coração. Isso você não pode carregar. Tem que se livrar disso. Isso nos deixa para baixo. E como é que você vai elevar a sua vibração a Deus, nosso Pai, entrar em comunhão com o alto, com um sentimento de rancor no coração? Prejudica, né, a sua elevação. Como você vai elevar a vibração, né? Então, a prece, a oração, é uma ação de sinceridade íntima, né, que nós temos que ter quando nós vamos falar com Deus. Então, nós vamos falar com Deus. Como nós vamos falar com Deus com o nosso coração cheio de mágoas, de ressentimento, né? Às vezes a gente não consegue, né, se libertar desse ressentimento, né? Nós ainda somos espíritos atrasados, né? Mas nós temos que procurar, então, esquecer as ofensas. É um exercício paulatino, né? Um exercício constante que nós temos que fazer. Procurar esquecer as ofensas, né? Até que vai chegar um momento que realmente você não vai mais se sentir ofendido, né? Como, né, o próprio Chico Xavier, tantos outros espíritos já de escola que passaram e deram exemplo. No livro Pão Nosso tem uma passagem na lição número 109. Ela diz assim: pedi, buscai e batei. Porque quando você faz uma prece, uma das coisas é o pedido a Deus, né? Então eu achei bem interessante trazer isso. Ele fala assim: estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Então, nós vamos pedir a Deus, né? Vamos fazer uma oração, elevar o pensamento e pedir a Deus. Mas o que nós vamos pedir, né? Isso aí que Emmanuel está nos fazendo uma reflexão, né? O que nós vamos pedir então, né? Às vezes a gente está tão envolvido, né, como ele diz, nesse cipoal, né, das coisas, convenções terrenas, né, a busca por bens materiais nos envolve e a gente vai pedir coisas relacionadas a isso, ao terra-terra, né? Esquece do importante, o que é mais importante, né? Esquece dos valores imperecíveis, né? Deus quer que seus filhos progridam, né? Evoluam, né? E para evoluir, para progredir, né? A conquista tem que ser desses valores imperecíveis, que não se perde nessa passagem curta aqui da Terra, né? É uma passagem curta, mas quando a gente está aqui, a gente se esquece disso, né? Se esquece, né, do qual é o objetivo maior, né? Então a gente fica naquela tribulação do dia a dia, né, das coisas do terra a terra,
e esquece do que é mais importante, né? Então, na oração, a gente fazer essa reflexão íntima, né? Lembrar disso, o que realmente é mais importante. Não que a gente não se veja inserido nessas atribulações do dia a dia, que é natural, são coisas naturais do dia a dia, né? E que naturalmente a gente vai receber uma ajuda do alto para resolver essas coisas, questões do dia a dia, né? Para isso é preciso estar atento às orientações do alto. Então a prece é muito importante justamente porque você eleva a sua vibração, né? E quando você eleva a sua vibração, você ouve o que os bons espíritos têm para te aconselhar. Porque eles estão ao nosso lado o tempo todo. Bom espírito está do nosso lado o tempo todo. Eles querem o nosso bem, né? Lá no livro dos Espíritos não está dizendo do nosso anjo de guarda? Todo mundo tem um anjo de guarda. Está do nosso lado, né? Mas ele não vai fazer, né, a minha tarefa. A minha tarefa eu tenho que fazer. É minha obrigação. Não é do meu anjo de guarda. Até porque aonde vai vir o mérito? O mérito é da conquista que você conquistou. Seu mérito. Interessante, Adolfo, que essa expressão hábitos cristalizados nós constantemente escutamos dos próprios irmãos em tratamento, né? Você fica ali encastoado e não consegue sair, né? Exatamente, né? Os irmãos que muitas vezes estão passando por doenças, né? Já está com o hábito cristalizado há tanto tempo que aquilo virou uma doença, né? E reflete no corpo físico, né? Então, às vezes, a resolução até de uma determinada doença vem justamente de quebrar esse hábito cristalizado, né? Quando você quebra aquela cadeia, né? O cidadão que guarda muito ressentimento. Não quer um negócio pior para câncer do que isso? Né? Gerador de câncer é ressentimento. Gerador de câncer, né? Então é pesado. E aí vai um monte de outras doenças, né? Um monte de outras. Aquele irmão que é nervoso demais, né? Aí problema de coração, né? AVC e por aí vai. São hábitos. Então quando você muda de hábito, e a oração é boa para isso, para a gente conseguir elevar a nossa vibração, para mudar, para ouvir, né, os bons espíritos, né, determinada coisa. Não que eles não nos ajudem nas coisas do dia a dia, eles ajudam, né? De repente você vai cair numa cilada, né? Mas se você ouve, não, acho que isso não vai ser bom para mim, não vou por esse caminho, né? E também todas essas questões relacionadas à saúde, é muito importante. Então, mais uma música com relação à elevação, uma música belíssima também, que nos ajuda a elevar a nossa vibração. Quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce,
aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Essa música, né, é uma música que o nosso irmão Ariston até pedia para a gente cantar em algumas ocasiões, né, é uma música muito bonita, ajuda a gente a fazer, né, elevar a nossa vibração, mesmo antes da gente fazer a prece em si, né, a música pode ser usada nesse sentido, né, de elevar a nossa vibração em momentos que a gente está passando por alguma dificuldade, né, no dia a dia, né, então você pode colocar, né, uma música assim elevada, né, e que depois da música a gente faz a oração, né, entra, né, no nosso quarto íntimo, né, como diz, né, alguns autores, e faz a oração, eleva o pensamento ao alto. Essa outra música, né, vai falar um pouquinho do nosso irmão Chico, né? Então eu vou cantar a música, né, uma música conhecida também, né, quem souber canta com a gente, e depois eu vou falar um pouquinho, né, um caso do nosso irmão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir os seus conselhos vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu, elogiado, ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusado usou amor, caluniado usou perdão. Quando traído,
usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Obrigado. O Chico Xavier, como diz um querido amigo meu chamado Carlos Valdino, é um presente de Deus para a humanidade. Presente de Deus para a humanidade. Isso é a coisa mais certa, né? Porque Chico Xavier, né, é missionário, né? Missionário, veio aqui para exemplificar com amor e com humildade a tarefa, né, no cristianismo, né? Esse foi Chico Xavier, né? Tem uma passagem, me perdoem meus irmãos, que eu não lembro o livro agora, alguns casos de Chico Xavier, né, que o Chico tinha acabado de fazer uma palestra e o irmão começou a elogiar ele, né, colocar o Chico nas alturas, né, Chico isso, Chico aquilo. Aí o Chico falou: não, meu irmão, não sou nada disso aí não, né, eu sou um verme. Aí o Emmanuel falou para ele assim: o que é isso, Chico? O verme tem uma tarefa importantíssima. O que você está falando do verme? Né? O verme ele limpa a natureza, né? Fazendo a reciclagem, né? Dos produtos da natureza, né? Aquela transformação. Como é que você está falando isso? Aí o Chico falou: não, eu sou um subverme. Aí ele falou, lembra dessa história, né, do Chico? Não era fácil não, né? O Chico é realmente um exemplo de humildade, né? A humildade é muito importante, né? É uma chave para as outras virtudes. Agora sim, vamos falar um pouquinho, né, desse trecho aí, né, que está lá no Evangelho, lá no finalzinho do Evangelho ele pega a oração, né, do Pai Nosso, né, e cada trecho ele destaca, né, algumas orientações do que quer dizer aquilo ali. Então esse trecho aí, ele diz o seguinte: venha o teu reino, né, venha a nós o teu reino. Perdão. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade. Se eles as cumprissem, com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem, como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Por que é essa explicação trazida por Kardec? Como que eu vou trazer o reino de Deus? Repara o que ele está falando. Como eu vou trazer o reino de Deus? Eu tenho que cumprir as leis de Deus, né? A primeira lei de Deus, que ele colocou lá, que Jesus disse que resume todos os profetas, o mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, se você faz isso, se você cumpre essa lei, você vai trazer o reino de Deus para cá. Essa que é a orientação. Isso tem que ter no nosso coração na hora que a gente fala isso, né? Porque aí já são as consequências
né? O mais forte ajuda o mais fraco. Entendeu? Pelo simples sentimento de amor para aquele irmão mais fraco, né? Então, todos os exemplos. O rico ajuda o pobre. E todos juntos vão caminhando, né? Então, é um reino de solidariedade, de fraternidade entre os irmãos, onde o amor impera, né? A compaixão impera, né? Cada um se ajudando, um ajuda o outro nas suas dificuldades, nas suas necessidades de crescimento. Cada um precisa crescer, né? É, mais uma vez, aquela história do mérito. Você tem que conquistar o mérito, você tem que lutar, correr atrás. Mas ninguém proibiu os outros de ajudar você. Você pode receber ajuda, assim como você pode ajudar, né? Então, esse é o reino de Deus. Quando a gente procura se ajudar. Cada um ajuda o outro na necessidade, né? O forte ajuda o fraco, né? O rico ajuda o pobre e por aí vai. Até porque essas posições, elas estão se alternando, né? Em várias e várias encarnações, né? Justamente porque cada um precisa aprender a lidar com essa, né? Com essa característica, né? Com essa situação. Uma hora você vai ser rico, precisa passar por essa prova. Uma hora você vai ser pobre, né? Uma hora você vai ser fraco, né? Fisicamente, outra hora não, vai ser forte. E o que você vai fazer com isso? Uma hora você vai trazer a beleza, né? Na Terra. E o que você vai fazer com isso? Né? Então, são situações que surgem para a nossa caminhada, para a nossa elevação, né? Então, nós vamos procurar desenvolver, né, dentro de nós e buscar isso aí, trazer o reino de Deus para nós, para a nossa vida aqui. Essa música também é uma música muito bonita, de Tim e Vanessa, né? Quem souber pode, por favor, me acompanhar aí. Chama-se Aos Pés do Monte. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou,
que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Essa é uma música muito rica também, né? Muito rica, né, de ensinamento, e uma composição belíssima, né, de Tim e Vanessa, né? Se você pode observar aqui quando ela fala, né, é um chamado de Deus, né, um chamado de Jesus, né? Por isso ele fala, né, aos pés do monte, né, como se você estivesse ali na presença, né, de Jesus, sentindo aquela vibração, né, do mestre, do que ele falava, né? Jesus Cristo tinha um magnetismo especial, né? Não é à toa também, né? Jesus era um espírito puro, né? Mesmo antes da Terra ser a Terra, o planeta Terra, né? Então, se a Terra tem aí alguns bilhões de anos, quantos bilhões de anos Jesus é espírito puro, né? Então, ele veio aqui para nos ensinar o caminho, né? Para mostrar o caminho, né? Senhor de todas as ciências, né? Com toda a sua sabedoria e com toda a sua compreensão, né? Da situação da humanidade, né? Como realmente ainda nós, seres primitivos ali, né? Em desenvolvimento, né? Tratando realmente como crianças que precisam ser conduzidas, né? Nós estamos um pouquinho adiantado, eu vou avançar só um pouquinho aqui para a gente cumprir o horário. Aqui também um outro trecho, né, do Pai Nosso, né, extraído do Evangelho, né? Esse trecho é o que fala: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com seu Criador? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se, sem queixumes, aos teus decretos. O homem a elas se submeterá quando compreender que és a fonte de toda sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu, né? Mais uma vez, né, dizendo que nós temos que seguir as orientações de Deus, nosso Pai. Deus gravou em cada um de nós as tuas leis, não é? A nossa consciência. Está gravado dentro de nós as leis de Deus, né? Então eu preciso consultar dentro de mim o que eles chamam da centelha divina. Todo ser, né, da criação possui a centelha divina. Às vezes a gente vê essas figuras, né, da história da humanidade e pergunta como um criminoso tão terrível, né, um ser tão selvagem, sanguinolento, né, pode ser essa criatura de Deus. E tem a centelha divina? Tem a centelha divina, sim. Cada um de nós, né? Mesmo o criminoso mais vil tem a centelha divina e tem amor dentro de si, né? Ele pode estar completamente louco, né? Pode estar envolvido, né, naquele intuito maligno daquela situação, daquele momento. Mas aquilo é um momento que vai passar, né? E ele vai evoluir e crescer como todos nós. Vamos evoluir e crescer, né? Para dar um exemplo bem rápido aqui, o livro Inácio de Antioquia conta a história, né, de Inácio, que foi aquele
aquela criança que sentou no colo de Jesus, né? Então, né, o Espírito de Teóforos conta a biografia dele nesse livro, né? E ele foi um cristão que fez um trabalho semelhante ao de Paulo, né? Que ele ia de cidade em cidade e criava um núcleo cristão, né? E esse irmão, Inácio, ele foi condenado, né, à morte já com mais de 80 anos de idade pelo imperador Trajano, imperador de Roma, né? E esse imperador Trajano foi um dos imperadores responsáveis pelo a maior expansão do Império Romano, né? E como é que esse Império Romano fazia essa expansão? Ele chegava lá e escravizava os outros povos, né? Com o seu domínio tecnológico do exército que possuía naquela época, né? Então era um imperador sanguinolento, né? E o nosso irmão, nessa biografia, conta que a última encarnação desse imperador Trajano foi o espírito de Samson, da Sociedade Espírita Parisiense, que escreveu no Evangelho a lei de amor, para demonstrar como o espírito pode evoluir, se ele se decide a evoluir, se decide a transformar-se, ele consegue conquistar, né? No decorrer aí desses milênios, o nosso irmão conseguiu, né? E vê o patamar que ele alcançou. Então, cada um, né, na história da humanidade vai conseguir, né? Lembrando sempre que a oração é um meio de nos ajudar nesse caminho. Vou adiantar aqui também, né? Nós estamos, né, chegando ao final, então eu vou cantar mais 2 músicas, né, para a gente fazer o nosso encerramento, né? E essa aí é uma música que, né, inspirada na carta de Paulo aos Coríntios. Eis que lhes mostro um caminho sobre modo excelente, um caminho de amor, um caminho de amor. Ainda que eu tivesse a mensagem de Deus, se não tiver o amor, se não tiver o amor, ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, se não tiver o amor, tendo a fé que transporta os montes, conhecendo a ciência, os mistérios, se em nós não existisse o amor, nada disso se completaria. Se não fosse o amor, se não fosse o amor, se não fosse o amor.
como está resumido, né, que Jesus disse, né, a lei de amor, aí o Paulo vem escrever essa carta justamente explicando, né, que você pode ter tudo isso aí, mas se não tiver amor, amor é base, né? Então você pode ter a mensagem de Deus. Olha como é profundo. Se não tiver amor, falar a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, conhecer todas as ciências e mistérios, se não tiver amor, para demonstrar a importância do sentimento, do desenvolvimento do sentimento, né? Porque o espírito precisa evoluir nas duas asas, né? Da intelectualidade e do sentimento. Senão ele não consegue alçar voo, né? Os voos altos. Precisa desenvolver-se. E para finalizar essa música, né, que é a mensagem fraterna, é a música musicada da poesia, né, de Alta de Souza, né, do Parnaso de Alentum, né, que é uma música também muito profunda. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Essa música é um poema muito profundo de Alta de Souza. Ela merece uma reflexão íntima, né? Mas nós já estamos aqui avançados no nosso horário, né? Eu gostaria de desejar a todos, então, né, que todos os seus lares, né, que estão aí com certeza com a presença dos bons espíritos, né, possam ser abençoados com energias positivas, né, energias salutares, né? E assim, agradecendo pelo convite, né, eu encerro aqui a minha participação dizendo graças a Deus. Opa.
Muito bem, meus irmãos, nós agradecemos a presença do Adolfo, trazendo essas canções e essas mensagens para a nossa reflexão. Desejamos a todos um ótimo fim de semana, uma boa semana que irá se iniciar, agradecendo a paciência e o carinho de todos que estão nos seus lares, estão aqui também algumas pessoas presentes hoje. Fiquemos todos com Jesus em nossos corações, em nossos lares. O Monte Alverne agradece a cada prece endereçada a nós, aos trabalhadores e à nossa casa como um todo. Vamos encerrando a noite com a prece da nossa irmã Isa. A convidamos aqui agora e no próximo sábado estaremos nos canais aí às 20 horas. Fiquem todos com Deus. Vamos pedir aos médiuns presentes que possam vir aqui também, à frente do nosso palco, já que temos pessoas presentes, e vamos fazer um passe coletivo. Que assim seja, meus irmãos. Então, nesse momento, nós vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre Maior, à espiritualidade amiga que esteve presente e continua aqui conosco, pela noite agradável e maravilhosa que pudemos vivenciar com a palestra do nosso querido irmão. Abençoa, Senhor, a cada um de nós aqui presente e todos os irmãos que se encontram acompanhando a palestra da noite aqui no Monte Alverne. Que os Espíritos amigos possam abençoar os seus lares, os nossos familiares, amigos, os nossos locais de trabalho e também, principalmente, a todos os enfermos que nesse momento se encontram internados nos hospitais, nos seus lares, necessitando de renovar a sua fé, a sua esperança, o otimismo. Que essa paz que aqui sentimos possa envolver a todos nesse momento. E que Pai Francisco, mentor da nossa casa, abençoe a cada um de nós e que possamos ser sempre instrumentos de paz, de amor e de bondade. Muito obrigada por tudo, Senhor, e fica conosco, agora e para sempre. Que assim seja. Também uma informação desses supostos jovens que se encontram de Jesus, lá no Memória de Jesus. E depois forçando os professores lá do Colônia Maria de Nazaré. Chama Nível de Cida, não tem memória de suicídio. Então, os professores lá. Não sei, né? Memória de suicídio foi escrito em 1940. Eu pego na conversa dele. Aqui não é, a gente vira pra gente. Não, O pessoal tá transmitindo essa conversa toda de vocês. Então vamos aproveitar e desejar